Boa noite. Mais uma noite aqui com vocês. Esperar o pessoal chegar. Bom, nós aqui da Amphic, a gente está fazendo esse excesso de lives, mas com uma intenção muito boa, que é a intenção de acessar o máximo de pessoas possíveis, né? E durante esse período aí de pandemia, essa foi uma boa estratégia. Boa noite, Ângela. Boa noite, Paula. Então, para quem deseja, né, conhecer um pouquinho da Amphic, para quem deseja saber um pouquinho de psicanálise, é muito interessante que a gente esteja também presente aqui nesses espaços, né? E a gente tem recebido bastante feedback positivo aí, viu? Então isso deixa a gente bem feliz também. Hoje a nossa conversa, a nossa temática é sobre algo atual, é sobre algo que todos nós estamos vivendo, que é a pandemia. E para conversar com a gente sobre essa temática, que é preciso a gente falar, por que falar, né, de pandemia, é muito importante a gente falar sobre isso, porque é uma forma de verbalizar e de compartilhar o que cada um de nós está vivendo aí nesse momento, né? E aí as coisas, os nossos afetos vão encontrando também lugar quando a gente fala. Então eu vou chamar hoje a psicanalista clínica Jaqueline Braga, também é membro do Comitê de Ética e é vice-presidente da Amphic. Vou adicionar ela aqui. Ou Jaqueline, se chegou o convite é só entrar. Foi rápido. Apareci. Boa noite. Boa noite! Que delícia te ter aqui! É um prazer. Muito feliz pelo convite, feito por você, pela Amphic. Vai ser um bate-papo gostoso. Ai, que bom. Faz tempo que eu não te vejo assim, né, Jaque? Mas Muito tempo. pertinho, né? Hoje a gente já está teve aí na mesma momentos telinha. na mesma telinha. A gente já teve uma época aí que a gente se via praticamente, na verdade, assim, de 15 em 15 dias, mais ou menos, né, Jaque? Na época de De supervisão 15 ali, em né? 15 dias. A gente tinha um convívio bem mais de pertinho, né? No tempo do curso, né? De alguns estudos presenciais, né? A gente conviveu bastante. Verdade, E hoje, verdade. devido à Saudade. pandemia, né? Que é o tema, a gente teve esse afastamento, não só a gente, né? É uma questão mundial, né? E é um tema que a gente acha que está até desgastado, mas a gente ainda está dentro dele, então é necessário falar mais um pouquinho, compartilhar mais um pouquinho, né? Até porque, assim, não. Boa noite, Maísa. Até porque é um tema, assim, que a gente está falando muito nele pelo susto que ele nos trouxe, né? Mas também por ser algo que está sendo aí recorrente, né? Então a gente precisa continuar falando, continuar acolhendo também quem ainda precisa falar sobre isso e quem não está tendo espaço para falar sobre isso também, né? Sim, é Bom, uma oportunidade. para isso, para a gente iniciar a noite hoje, eu trouxe um pedacinho, um recorte de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Ele foi publicado originalmente em 1942 e eu acredito que muitas pessoas já devem ter visto ele aí nas telinhas, nas redes. Ele está, vamos dizer, muito atual. Ele foi publicado em 1942, mas ele é extremamente atual. Que se chama José. Bom, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Você marcha, José. José, para onde? Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, né?
recorte desse poema para a gente iniciar e falar como é viver na pandemia e para onde estamos indo, né? Estamos marchando, mas para onde estamos indo? E a gente não pode a gente não consegue, na verdade, falar de educação, falar sobre ansiedade, falar sobre relacionamentos, falar sobre saúde mental, sem contextualizar, sem saber onde que eu tô, em que tempo estamos vivendo, o que está acontecendo. E hoje o nosso pano de fundo coletivo, né, Jaque, é a pandemia. Então, tudo foi atravessado aí por ela, o nosso cotidiano, as nossas relações, o nosso trabalho. Então, para iniciar, eu vou pedir para a Jaque falar um pouquinho para a gente de um ponto que eu acho que todo mundo aqui sentiu de alguma forma, cada um com o seu desenho, que é os relacionamentos. Como que ficou os relacionamentos e o que as pessoas estavam vivenciando e relatando, né? Nesse sentido do vínculo, no relacionamento de casal. O que aconteceu aí com a pandemia, com o isolamento social? E agora, José? E agora, José? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é muito pensar, né, o que vamos fazer, né? O que estamos fazendo com ele, né? Existia uma rotina, existia um passo a passo da vida cotidiana de todo mundo, e isso foi completamente movimentado, completamente mudado. Houve aí, a gente saiu de um mundo lá fora para poder viver mais o mundo aqui dentro, né? E esse mundo aqui dentro não fala só da gente, mas fala de tudo que está perto da gente. Então, que é a família, né? Então, quem é casado, seu marido, quem tem filho, marido e filho, o cachorro, o papagaio. Quem está trabalhando, hoje a maioria das pessoas ainda em home office, então teve que trazer o trabalho para dentro de casa. Então, N adaptações que todos nós tivemos que passar e estamos passando, né? Então, quando a gente fala de relacionamento, esse momento de pandemia, né, foi um boom, foi muito falado, ainda é muito falado, né? Como os casais aí se adaptaram à rotina, a uma nova rotina, né? O conviver diariamente mesmo, né? Estar ali durante o dia, durante a noite, não é mais sair de casa e voltar só para dormir aí como foi seu dia, é realmente compartilhar aquilo tudo que o dia a dia traz para a gente. Então, eu acho que tem muita coisa positiva, porque a gente começa a ter que trabalhar uma reestruturação, né? Uma nova visão, né? De que eu quero para mim enquanto relacionamento. Até onde eu posso ir com o meu relacionamento, que eu também não ultrapasse o espaço do outro, para que vire um caos. Porque por mais que a gente tome esse cuidado, é uma experiência nova, o caos acontece. Então, esse momento de pandemia, onde todo mundo está dentro de casa, onde todo mundo está convivendo mais de perto, eu acho interessante a gente fazer uma costura como uma oportunidade de ver de uma outra forma, né? O que o outro tem também a oferecer, a compartilhar, o que eu não enxergava no outro, que agora eu estou enxergando, aquele ideal que eu tinha do outro vai cair por terra e eu vou ter que olhar ele novamente de uma outra forma, de um outro jeito. Então, é uma oportunidade da gente trabalhar isso, né? Uma outra forma de olhar o outro, né? E além de ser uma oportunidade, né, Jaque? Eu acho que muitas pessoas, assim, foram obrigadas a parar aquele automático da vida, né? Que a gente tá ali, vai, trabalha, volta para casa e mantém um tipo de desenho ali de relacionamento e vai dando seguimento. E aí chega esse isolamento social e faz com que as pessoas, né, para. E aí, esse para fez com que, assim, eu vou ter que olhar, eu vou ter que enxergar, eu vou ter que voltar os olhos para dentro da minha casa. E muitas das vezes a gente volta os olhos para dentro da casa e olha e fala, nossa, tem uma pessoa aqui companheira que eu não estava, né, observando, dando a devida atenção. Tem coisas aqui que eu não estava percebendo que está acontecendo. O meu filho, a minha filha,
que às vezes estava sempre naquela rotina acelerada, e agora eu posso olhar para ele, eu posso conversar com ele, eu posso estar ao lado, mas também tem esse lado do excesso de convívio que traz essa irritabilidade, né? Que a gente percebe que fica, não pode, né, nem tocar direito, porque já está muito irritado com o excesso do convívio. Tem aquela questão de olhei para dentro do meu desenho, para dentro da minha casa e não gostei. E aí, né? E aí, O que né? eu faço com isso? E aí, quando a gente conversa, né, que a gente vê que a gente tem a oportunidade de ver com outros olhos, mas a gente não pode deixar de notar também o quanto é difícil sair daquilo que era nosso lugar, estava tudo tão cômodo, tudo tão encaixado, ou que pelo menos parecia estar encaixado, e aí ele se movimenta, né? O quão difícil é a gente se adaptar novamente àquilo que é da rotina da gente, mas que a gente não percebia. E Sim, aí vem sim. aí a gente não, para quem tem filhos, não tem escola mais, então eu tenho que gerenciar os meus filhos, o meu marido, minhas coisas domésticas da casa, o meu trabalho fora de casa. E aí, o que eu estou fazendo com isso tudo? Então, a gente não pode deixar também de nomear os sintomas que aparecem, né? Então, essa irritabilidade, né? Essa inconstância de humor. Hoje, de manhã, eu estou bem, depois do almoço, eu já estou completamente louca, porque é assim que a gente fica. Tem gente que a gente tá louca, tem gente que não vou dar Aham. conta, mas aí a gente para, respira, vamos começar de novo. Então, essa rotina que a pandemia trouxe do tá dentro de um contexto mais perto de outras das pessoas que já conviviam com a gente, mas que a gente mantinha um distanciamento porque a rotina fazia com que isso acontecesse, movimentou isso em nós. Então, temos o lado bom, que é a oportunidade da gente olhar diferente para esse relacionamento, para esse filho que está mais perto, que ficava mais na escola do que com a gente. E também olhar pelo lado, poxa, quão difícil é lidar com quem realmente está perto da gente. Sim, sim. Tem uma questão que a Paula sempre fala, né? Que é muito fácil a gente ser educado, amável, a gente ser compreensivo com aquele que está distante, né? E que geralmente a gente é mais hostil e a gente projeta a nossa raiva, a nossa irritabilidade nas pessoas que a gente mais ama, né? Então tem hora que a gente tem que parar um pouquinho para pensar que existe uma naturalidade nesse movimento, sim, existe um porquê disso existir e disso acontecer dessa forma, mas por que e para que a gente está sendo exatamente hostil com aquele que ama, né? E com quem nos ama? Por que nós não estamos cuidando? Por que nós não estamos olhando com carinho? Por que a gente não está tendo essa compreensão que a gente tem com o outro que não nos conhece, né? Que conhece só o nosso lado bom, vamos dizer, tem só um recortezinho de quem nós somos, e não temos compreensão com aquele que está ali vivendo os dois lados, a nossa dualidade, né? Durante a nossa rotina, o nosso cotidiano, o dia a dia, né? E realmente, depois desse período aí de isolamento, porque assim, nós somos seres sociais, né? Então a gente quer se relacionar, nós temos uma necessidade mesmo de ter contato com o outro, de nós nos entendemos a partir dessa relação de alteridade mesmo, né? Dessa relação. Eu falo aqui, a Jaque balançou a cabecinha, quer dizer que eu tô falando mesmo, né? Quer dizer que eu estou sendo, ó, escutada, eu estou aqui. Agora, se eu começo a falar e a Jaque fica imóvel, eu vou perguntar, Jaque, e isso aconteceu muito, né? Os professores aí nas aulas online estão fazendo isso direto, né? Que aí ninguém reage a nada e ele fala, gente, vocês estão aí, né? Eu tô aqui, vocês estão me escutando, vocês estão me vendo, né? Que aqui, ó, nós temos a professora Rose está falando verdade, né? E aí? Nós nos sentimos às vezes, e o que os professores sentiram, o que cada um de nós sentimos, os próprios alunos, as crianças sentiram durante esse período, é que a gente cortou exatamente aquilo que diz para nós que nós existimos, né? Que é a relação. Então você chega ali, vou dar uma aula,
E aí a primeira coisa que eu penso, eu tô falando sozinha, né? Quem que eu sou agora? Né? Tira de É, mim toda aquela sensação de que eu sou o professor tal, eu sou o aluno tal, né? Teve até um trabalho que eu li e que uma criança falava assim, às vezes eu ficava me perguntando, será que a professora ainda lembra meu nome? Será que ela sabe quem eu sou? Então a gente descaracteriza quando não tem esse outro para dizer que nós estamos ali, né? são seres de linguagem, né, Débora? E o processo civilizatório nos diz isso, né? A gente precisa estar com o outro, estar no meio dos outros, estar convivendo com o outro. E isso que foi imposto para a gente agora nesse período, que é esse distanciamento, não poder mais estar junto, não poder estar compartilhando, se tocando. Sim. Isso é uma quebra, é uma quebra. É, Então, quando a gente fala de escola, de aprendizado, naquele contexto que a gente tinha de normalidade, né, de que sempre foi em sala de aula, todo mundo ali, juntinho, e hoje isso está se movimentando de forma diferente, não é a mesma coisa e nunca será. Isso daqui é um sim. pedaço, né, vou usar a palavra que você usou, é um recorte do momento que nós estamos vivendo, que está fazendo com que só Uhum, funcione dessa forma, que é uma forma de sim. continuar, de não parar completamente esse convívio, essa forma de aprender, de estar vivendo em conjunto. É uma nova forma, um pedacinho desse novo contexto que foi imposto para que a gente possa andar mais um pouquinho. Mas nunca será a Perfeito. mesma coisa de estar todos ali juntos. Perfeito. E você falou uma coisa muito importante, Jaque. Vou até brincar aqui, ó. A professora Rose falou assim que eles brincam lá de invocar os espíritos na hora das aulas. Deve só ficar essa sensação, né? Deve ter algum espírito aí para dizer que estamos aqui, né? Mas é realmente o que a Jaque colocou agora, gente, é muito importante. Nós fomos colocados nessa situação. Mas e aí? Vai parar? Vai parar de tentar ter um contato? Vai parar de trabalhar? Vai parar de estudar? O mundo, né, vai parar completamente? Não, nós somos seres sociais, mas nós somos seres que também pensa, que cria, que inova e que se adapta, né? E a gente precisa, e essa a nossa capacidade de lidar com a nossa frustração, ela é proporcional à nossa capacidade de adaptação também, né? E adaptação ao que é necessário, né? E não adaptação em outros sentidos, outros termos que a gente poderia entrar aqui um outro momento. Mas a gente precisa se adaptar ao contexto e ao tempo que a gente vive, né? E isso exige da gente, não é fácil, não é tranquilo, né? Não tem ninguém assim que é tão flexível, que consegue fazer essa adaptação sem nenhum tipo de sofrimento, sem nenhum tipo de dor, né? Mas o que exige da gente é, se eu tolero, né? Se eu sei tolerar, se eu sei renunciar, principalmente renunciar em prol de um coletivo, renunciar em prol do outro, eu começo sim a criar formas, como a gente está aqui, eu e você hoje, né? Criar formas de conversar, criar formas de compartilhar. Não tem, né? Criar formas de encontrar os alunos na sala, chamando os fantasminhas. A gente tem que criar mesmo, a gente tem que inovar mesmo. Não dá para toda vez que encontrar com uma situação que seja tão gritante para a gente, que seja porque foi, né, e está sendo, a gente paralisar, né, frente a Sim. isso. No sentido de nos limitar a continuar vivendo. A gente tem que ressignificar a situação ali de forma, né, foi meio que imediato, né, meio que assim, não estava ninguém preparado para isso. Mas Sim. agora nós temos um ano aí para que a gente pudesse, né, ir nos adequando e nos preparando. Foi um ano que, né, a gente espera que tenha sido de aprendizado para a maioria, né, Débora? E a gente, quando Sim, fala assim, tudo novo, é um novo contexto, né? A gente é muito adaptável, então quando a gente se esforça, a gente se adapta assim, porque quando a gente está num momento, esse momento
vem falar pra gente que não é só sobre nós, é sobre todo mundo. Então, não é um cuidado Sim. comigo, é um cuidado com o outro, né? Esse outro que eu não conheço, esse outro que eu não vejo, esse outro que eu não convivo. Então, até onde eu posso ir para que isso funcione? Uhum. Perfeito. O que eu estou fazendo Até para que isso funcione? também, né, está nas minhas mãos tentar algo. Mesmo que seja algo meio torto, meio esquisito, né? Você falou, um momento você falou ali atrás, já que você falou assim, tem dia que a gente acorda bem, de repente no meio do dia a gente já tá louca, né? Já tá doida. Essa quarta-feira tá sendo assim para mim. O pessoal da supervisão, se estiver aí, já tá sabendo uma parte. Então, assim, hoje eu tô na loucura. Mas tá sendo a quarta. Mas a Maísa colocou aqui, ó, apesar de tudo, temos que aprender a lidar com essa situação. E é isso, né? A gente vai meio torta mesmo, a gente vai meio louca durante o dia, mas a gente aprende a lidar com a situação, né? É o que a gente tem para hoje. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que arrumar um meio de lidar com isso. Exato. A Paula colocou, em situações extremas, eclode o caráter da pessoa. E aí é complicado, porque em situações extremas. Gente, vocês já viram? Vou entrar com aquela pauta, o Jaque. Filmes de pandemia, de fim do mundo, filmes de zumbi. Acho que todo mundo aqui já deve ter assistido alguma série, algum filme sobre isso, né? Vocês já repararam que nesses filmes, o que realmente mais mata, o que dá o clímax do filme, o que faz a gente ficar louca assim com o filme, é as relações entre os humanos? Porque o mais perigoso, que aí a Paula falou isso e me lembrou. Nesses filmes, quando as pessoas precisam escolher entre elas e o outro, ou entre elas e um grupo, elas têm que ter um senso de coletividade muito grande. O que acontece? O maior risco, o maior perigo é o próprio humano. Então, sempre que a gente fala assim, nossa, esse filme agora, nesse momento, nesse exato momento, vai dar ruim. O que vai dar ruim não é nem o zumbi, é as relações entre os grupos, né? Não é nem o vírus que está espalhando, são as relações entre as pessoas. Então, todo desenrolar do filme acontece isso. E aí eu tenho certeza, né? Que todo mundo aqui já deve ter assistido e todo mundo aqui já deve ter se identificado com algum tipo de personagem nos filmes também, né? Tem o personagem que vai ser o Salvador, que é aquele que é muito empático, ele tenta salvar todo mundo do filme, né? Geralmente o personagem principal, ele tenta salvar todo mundo. Tem aqueles que vai salvar a família, que vai grudar ali, vai tentar, junto com a família, dar conta, né, do enredo. E tem aqueles que subestimam a realidade. E geralmente esses que subestimam a realidade ou que negam a realidade são os primeiros, né, que vão morrendo nos filmes. E uma coisa que a Paula colocou aqui, ó, o pior inimigo são nós mesmos nas relações interpessoais. As mortes que acontecem lá são por conta das relações entre os grupos que vão se formando, né? E aí E aí a gente... Pode falar, Débora. Não, pode continuar. Eu ia só acrescentar, né, que aí a gente pode, quando a gente fala de relação interpessoal, a gente vai falar das nossas identificações, que aí elas acontecem, os nossos interesses, porque assim como nos filmes, né, a gente começa a brigar por aquilo que eu quero, que é de interesse meu. Porque eu tenho que me sair bem dessa situação, eu tenho que ter o controle dessa situação. Então, quando a gente fala em relação interpessoal, tem muito isso, né? O que é meu e o que é do outro. Então, essa identificação do que me cabe, do que não cabe, né? Essa negação do que eu não quero para mim e você quer para você. E aí onde começa esses conflitos, né? Muito. E ali que mostra muito a nossa capacidade de
olhar para o outro além de nós mesmos, né? E conseguir entender que a força está no coletivo, não está no individual, né? Dentro desses filmes, quem ele conseguiu vencer sozinho? Se venceu é porque durante todo o percurso ele precisou de alguém, né? Ele fez laço com alguém. Então, o que nós estamos vivendo hoje e que faz de nós tão vulneráveis, né? Nós estamos vulneráveis, nós estamos fragilizados, porque o nosso senso de coletivo não tá legal, Não, não né? tá legal. E a gente espera que no final disso tudo a gente tenha pensado sobre isso, né? O que eu tenho feito pelo coletivo, né? Por aqueles que eu não convivo, por aqueles que eu ainda não conheço, né? Porque não é só sobre nós, é sobre todo mundo, né? E a gente, quando fala assim desse processo civilizatório, de estar com outras, relações interpessoais, a gente não pode deixar de tocar naquela palavrinha que permeia tudo, que é amor, né, Débora? É amor. Perfeito. Então, assim, quando a gente olha para o outro com amor, quando a gente desenvolve, trabalha em empatia, acho que não fica fácil, mas fica menos difícil fazer esse percurso. Sim, sim. A Paula colocou: desaprendemos viver em grupo apesar da ilusão de que vivíamos, né? E nós realmente desaprendemos a viver esse coletivo. É, nós estamos colocando muito as nossas convicções como se elas fossem a nossa própria existência, né? Então, se a Jaque tem uma convicção diferente da minha e eu questiono essa convicção, é, a Jaque ela vai levar isso como se eu estivesse questionando a dignidade e a existência da Jaque. Não tem diálogo, não tem conversa. E é claro, tudo dentro de um diálogo, de uma conversa, tem algo que tem que estar ali, né? Tem algo que precisa perpassar, que é o respeito, né? E respeito não tem a ver com aceitar ou não aceitar. Respeito, quando a gente está falando de existência humana, é respeito e pronto. Né? Nisso não tem como a gente entrar. Mas dentro das nossas convicções, é importante que a gente pare de colocar essa convicção como se fosse a minha própria identidade. Né? A gente precisa mudar o tempo todo, a gente precisa questionar o tempo todo, a gente precisa transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de existir, de nos relacionarmos também. Né? E buscar isso. Sim. E você colocou o amor, né, Jaque? E ontem a gente estava falando isso na live também, que a gente está precisando disso. A gente está precisando de amor, né? E a Paula colocou aqui pra gente, a psicanálise é a cura pelo amor. Então você tocou num ponto aí chave. E Jaque, para falar assim, cada um de nós estamos vivendo a pandemia de um jeito. Tem gente que está fazendo muitas renúncias, tem pessoas que não estão fazendo tantas, tem pessoas que estão sendo privadas de muita coisa, estão perdendo muitas coisas, pessoas que estão vivendo uma solidão, pessoas que estão vivendo situações econômicas, sociais difíceis, mas algo que está marcando, né? E que se a gente conversar com alguém, todo mundo aqui deve conhecer alguém que perdeu uma pessoa, uma vida por conta da pandemia. E aí, como falar sobre o luto, né? Porque nós estamos agora, né, sendo marcados por esse luto. Pois é. Luto sempre foi muito difícil de falar dele, né? Porque aquilo que a gente sempre fala, só quem passa que sabe, né? E realmente, né? É o sentir de cada um que a gente não tem como pontuar para o outro, né? Porque o luto, ele é um deslace, ele é uma perda, né? Hoje, quando a gente fala no luto em pandemia, a gente tá dando um enfoque muito à perda das pessoas, né? A perda do ente querido, a perda do amigo, de um familiar. E isso é uma situação que está, além de ser muito difícil pelas vias naturais, né, que a gente entendia como natural, agora ela tem um fator mais agravante ainda, que é
não poder nem ter despedida, que é aquele momento que o outro se sentia acolhido, se sentia acarinhado por quem estava ali perto, né, dar uma despedida digna, fazer uma homenagem. Então, isso hoje já não pode acontecer mais, né, nos casos de Covid. Isso já não acontece mais. Então, um ritual que é tão do nosso cotidiano, né, que faz parte desde sempre, né, da gente, que são as despedidas, os funerais, isso não está acontecendo mais, isso não pode acontecer mais. Isso é um ponto mais agravante também, né? E aí, quando a gente fala em luto, né, que é essa quebra dessa relação, essa perda, né, o que cabe a nós com o outro é o acolhimento. E aí a gente entra na questão como fazer esse acolhimento hoje sem poder estar perto, sem poder estar junto, né? Então é uma questão nova para todo mundo, é uma questão nova para todos nós. E pode falar, Jack. Pode falar, Débora. Isso que você colocou, diante de tudo que a gente já está vivendo, que a gente já está renunciando, que cada um está vivendo assim, acaba que tanto o isolamento quanto a pandemia, ela está tocando em feridas nossas, né? E em pontos que às vezes a gente estava deixando guardadinho, a gente conseguia esconder e agora não consegue. E mesmo assim, né, dentro de tudo que pode acontecer com a gente nesse período, o mais doído, mais difícil é perder alguém que você ama, né? Então, estamos todos em luto e a gente devia estar nesse luto coletivo, porque a gente conhece pessoas que perdeu uma, duas, três pessoas conhecidas, três pessoas que amavam, e a gente perde uma significação da própria vida, né? Quando a gente vivencia um luto. Parece que o significado de dar continuidade à vida, ele vai se dissolvendo ali. Mas onde que a gente, né? Como encontrar o significado disso de volta? Como que isso retorna para mim? É através da relação com aqueles que ainda estão aqui comigo. Com a memória daquele, né? Que se foi, que permanece comigo para sempre. Isso não tem como, ele vai fazer parte do que eu sou. Deixa comigo tudo que ele, né? A herança da relação que eu tinha com essa pessoa fica comigo, então ela segue comigo, mas o amor daqueles que estão comigo hoje, que continuam ao nosso lado, a compaixão, o amor, o carinho, é o que faz com que o significado da vida retorne, né? E que a gente dê conta de continuar sonhando, de continuar amando, de continuar construindo, e entendendo que nós estamos aqui realmente de passagem, no sentido de eu preciso viver o hoje, viver o agora, entender o que está acontecendo hoje e agora, e amar hoje e amar agora, né? E o luto, ele é um processo de cada um tem, né, se discute muito, né, quanto tempo é dito como normal, né, para viver o luto, né, eles falam 6 meses, outros até um ano, né, a gente não pode esquecer que a gente está falando aqui de sujeito e sua individualidade, então cada um vai reagir a ele de uma forma, né. Então, o luto, ele tem as suas fases, né? E é muito difícil para quem está de fora perceber que é necessário que a pessoa que está vivendo o luto atravesse todas essas fases, né? Que aí a gente pega, assim, num primeiro momento de quem está vivendo o luto, que é a negação, né? Ele não lidar com o real, ele nega que ele tá perdendo, que ele perdeu alguém, que aquela pessoa não vai fazer mais parte fisicamente do convívio dele, das festas dele, do convívio familiar dele, né? Então, nesse primeiro momento, ele vai negar.
No segundo momento dessa fase, ele vai ficar com raiva, né? Vai ter raiva, porque que foi ele, poderia ter sido eu, poderia ter tomado mais cuidado, vai se voltar contra o mundo, vai pôr a culpa no outro, né? É um processo, né? Depois dessa parte de negação de raiva, a gente entra naquela parte, a pessoa vai entrar naquela parte de tentar uma barganha, né? Queria ter ido no lugar Sim. dele, né? Que nessa fase é a fase que a pessoa poderia ter sido eu. Por que que foi ele? Uhum. Poderia ter sido eu. Ou tem tanta gente ruim no mundo, por que que não foi o outro? Por que que foi ele? Né? Parte do processo. Dentro das fases também a gente tem a fase da depressão, que é onde a pessoa realmente se isola, ela não quer convívio mais com o outro, ela começa a ter um sentimento de culpa, né? Fica procurando razões para se culpar, para se penalizar, porque poderia ter feito alguma coisa, poderia ter agido diferente, poderia ter evitado aquilo, né? É uma grande impotência que a pessoa sente e aí faz com que ela realmente se feche. A depressão do luto, ela se fecha naquele momento que ela está passando. E no final, depois passado por todas essas fases, que a gente falando assim, parece que vai ser uma atrasinha da outra, assim, certinho, mas não, ela é tudo misturada, ela é tudo bagunçada, né? No final vem a aceitação. Depois de tudo isso, vem a aceitação. E aí, quando a gente fala aceitação, não é o oba-oba, não é a alegria. É uma aceitação para abrir a vida novamente. Não quer dizer que a pessoa Uhum. está feliz, que a pessoa está alegre, mas ela vai começar a ver a morte de uma outra forma. Ela vai começar a Uhum. entender que ela precisa se abrir de novo para a família, para os amigos, deixar vir amigos, deixar vir família, né? Para daí começar a sentir a saudade, né? Que aí a gente fala que aquela grande dor, aquela grande perturbação, que é a dor do luto, começa a tomar uma tonalidade de saudade, né? Vou ter o outro na minha lembrança, no meu coração, vou lembrar dos momentos alegres, dos momentos felizes, mas eu vou estar aberto para a vida novamente. Então, aí é o final dessas fases que todo mundo passa no processo de luto e que é importante a gente falar que tem que ser vivido e tem que ser passado, porque senão lá na frente ele vem de uma outra forma. E a gente fala um luto junto com o outro. Se não tem um luto vivido, ele vai se acumular com algum outro luto aí. Porque nesse momento a gente está falando o luto da perda de uma pessoa, de um ente querido, de um familiar. Mas a gente sabe que o luto também pode vir como a perda de um emprego, né, um Uhum. desemprego, a perda de uma saúde, um problema sério de saúde, o afastamento de uma pessoa querida, mesmo que ainda viva, um afastamento, uma quebra, né, desse relacionamento, um Sim. divórcio. Então, a gente sabe que tudo isso também é um luto que deve ser vivido. Então, se esse luto da morte não for bem trabalhado, lá na frente vai acarretar outros problemas também. Perfeito, perfeito. Já aqui você falou uma coisa assim que é importante, que é saber que vai chegar o momento que você vai se sentir, né, preparado para se abrir para a vida novamente, né? E que a gente precisa se acolher nesse momento, né? Nos dar o direito de passar pelo luto, de nos isolar também, nos dar o direito de sentir essa dor e nos acolher para depois a gente estar pronto, né, para viver e dar continuidade aos projetos, aos sonhos, aos relacionamentos. E claro, né, Sim. nunca parou toda dor, todo significado daquilo ali, mas a gente consegue suportar, tolerar e viver com um cantinho mais aconchegante ali do que é a saudade, né? Isso. E é assim, quem está perto, né, quem está amparando, né, é o momento de ter paciência, né, Débora? Vamos usar a palavra paciência, porque cada um tem um tempo, né? Então, é o tempo do outro, não é o meu tempo. Então, eu não posso balancear o que o outro está sentindo com aquilo que eu estou sentindo, porque o sentimento é de cada um, então cada um tem um peso. Então, é estar perto, estar junto,
fazer parte daquele momento. É isso que quem está passando esse momento difícil espera. Uhum, Alguém estar junto. exato. É isso. A Rose colocou aqui, ó, essas rupturas também magoam. Sim, cada um vai viver essas rupturas, né? De uma forma diferente, numa intensidade diferente. E isso também aconteceu muito durante o período, né, da pandemia, com o início aí da nossa live, né, Jaque? Precisou olhar para dentro da casa e às vezes, né, precisou passar por um processo aí de separação, de mudança, né, ou então perder algum emprego que estava ali já uma segurança também para essa pessoa, que trazia essa segurança, né? Então, nós passamos por N situações que traz esse luto aí como uma espécie de pano de fundo mesmo, né, do que nós estamos vivendo hoje. Nossas perdas sociais, né, que ficou tão evidente, né, nesse período que a gente está passando, né, ficou gritando aí pra gente, né, esse abismo que a gente tem social e de que forma cada um sentiu ela, passou por ela e está passando por ela, né. Exato, exato. Bom, Jaque, vamos falar do medo? Aproveitar para Então, entrar né, na. vamos falar do medo, Débora, né, depois que a gente passa aí, né, essa nova relação, né, o que a pandemia trouxe, esse olhar que a gente deu para dentro de casa, para dentro do nosso relacionamento, né, essa parte difícil do luto, seja ela de qual forma foi, né, se foi a perda de um ente querido, de um amigo, de um familiar, se foi uma perda social, isso começa a gerar N sentimentos, né? A cabeça da gente fica daquele jeito, cada dia a gente sente diferente de uma forma, e o medo fica rondando a gente o tempo todo, né? O que você traz pra gente aí um pouquinho dessa palavrinha aí, medo? Pois é isso que você falou aí é importantíssimo. Essa última frase que você falou, esse medo fica rondando, né? Ele tá rondando a gente, né? E desde que a gente entrou nesse período aí da pandemia até hoje, nós estamos vivendo lado a lado com esse medo, né? Quando a gente fala de medo, a gente tem que entender que existe um medo que é normal e que, inclusive, ele tem um caráter, ele tem uma função protetiva, né? A gente não sente medo assim à toa. Se a gente sente medo, é porque o nosso corpo está reagindo e percebendo algum risco, algum perigo, alguma situação que está nos colocando em perigo. E sentir o medo, ele faz com que a gente, cada um de nós vai nos preparar para vivenciar esse risco, esse perigo. Então, todo o meu corpo, toda a minha consciência, todo o meu racional vai fazer com que eu crie atitudes, comportamentos para que eu me proteja, né? A Dani colocou aqui, ó, medo é o que define essa fase da vida, né? E realmente, só que ele tem essa função de preservação da vida. Então, o medo, nesse momento de pandemia, ele também tem uma função. Porque se eu não tenho medo nenhum, por que eu vou me proteger? A não ser que eu não tenha medo nenhum, mas eu tenho um senso de coletivo e um senso do outro, então eu faço isso para que, né, eu proteja o outro também. Mas ele serve para que eu possa, inclusive, me adequar e, né, entender como eu vou me proteger durante esse momento e durante esse período. É o medo que faz com que a gente use máscara, que passe o álcool. Então, isso em diversas N situações, o medo nos protege de colocar realmente a nossa vida em risco. Mas, como a Dani colocou, o medo, enquanto definição de uma fase da vida, é um medo excessivo, é um medo que nos acompanha o tempo todo. E aí a gente começa a ter um desequilíbrio mesmo, né? E a gente começa a ter quadros que a gente vai colocar o medo, a gente sente ele no corpo, né? E ele é uma reação que faz com que o nosso corpo biológico entre naquele processo de luta e fuga,
né? E luta e fuga, ela é característica de tempos de guerra, né? E também característica de quadros ansiosos, de quadros de ansiedade, de transtorno do pânico. Então, por que, nossa, Débora, por que aumentou os quadros de ansiedade durante a pandemia? Por que aumentou os quadros de transtorno do pânico, né? Simplesmente porque nós estamos vivendo com medo, né? E ele está acompanhando a gente. Então, nós entramos nessas reações de luta e fuga o tempo todo. E o que acontece quando a gente vive tempos de guerra, né? Freud vai falar pra gente que a gente tem uma diminuição da energia pulsional de vida, de uma energia que nos coloca em movimento, de uma energia que nos faz ter desejo, ter vontade. E aí, a gente não se isola só por conta do isolamento social. A gente se isola porque a nossa vontade de sair, a nossa vontade de estar com pessoas começa a diminuir. A nossa vontade de realizar um trabalho que é rotineiro, que é cotidiano, começa a diminuir. E aí a gente começa também a se sentir inadequado, a gente começa a se culpar, a se cobrar, a se comparar com o outro. Mas coisas que antes eram fáceis para fazer, né? Eu vou fazer o meu trabalho da escola, eu vou para o meu trabalho realizar as atividades, né, cotidianas do meu trabalho, eu vou fazer uma faxina, tudo isso vai criando, assim, uma dificuldade gigantesca para algumas pessoas. Por quê? Sim. Não tem energia, não tem desejo, não tem vontade. Então acaba dormindo muito, acaba se isolando demais, acaba tendo alguns sintomas, né? Acaba somatizando também, porque aí começa a ter dores de cabeça, começa a ter essa irritabilidade com o outro, começa a vir quadros depressivos, e tudo isso porque estamos vivendo esse tempo de guerra, mas um tempo de guerra, né, de um inimigo invisível, né? Justamente. Então nós temos Ah, que começar a entender. Pode. eu ia só acrescentando, né? A gente está com dificuldade de tolerar o que é real. Porque o que Sim. é real hoje é isso que a gente está vivendo, né? Então, não queira negar isso, né? Como a gente tem visto por aí, né? Não queira negar isso, porque a gente vai ter que aprender a suportar o que é real. Então, acho que isso entra muito no que é zona de conforto nosso, porque a gente se esquiva muito do que é real para ficar suportável viver, né? Que acaba Sim. sendo uma bengala para a gente continuar a nossa caminhada. Só que nós chegamos num Uhum. tempo que nós vamos ter que dar de cara com ele. E o que, que a gente está fazendo com isso? Exato. Exato. E até a Dani colocou aqui, né? Para quem já tinha, né, o TAG, que é o transtorno de Tá aqui. ansiedade generalizada, e o pânico, é onde o medo toma conta no momento assim. E para quem já tinha, isso intensificou? Intensificou. E é por isso que é muito importante a gente falar de saúde mental e falar de buscar os profissionais da saúde mental, né? Algumas pessoas elas vão precisar mesmo que a gente quebre esse tabu de que, né, não pode buscar que terapia para isso, para aquilo. A gente precisa buscar sim a ajuda nesses momentos, né? E precisa ter um acompanhamento, sim, porque a sensação de desamparo que a gente vive quando a gente está com esse medo é muito grande. E a gente precisa ter alguém ali para acolher e para reconstruir essa sensação de amparo em si próprio, né? Para que ele Sim. consiga olhar para si e conseguir se amparar, né? É, Mas já que você colocou um ponto muito importante, como que a gente faz então, né? Para diminuir tudo isso? É negando a realidade? É fugindo e se isolando? não é, né, Débora? A gente sabe que não é. E aí a gente falando parece que é tão fácil, né? A gente não negar tudo isso, não fugir de tudo isso, né? É difícil. É difícil, né? É um momento que a gente para e fala. A gente tem que ter um encontro com nós mesmos para poder sair disso, a partir disso, Uhum. né? Então, acho que também é um momento da gente ter mais carinho por nós mesmos, né?
um momento que a gente pode trabalhar menos, as cobranças que a gente tem com a gente mesmo, né? Isso de estar produtivo e de ser produtivo o tempo todo, todo dia, toda hora, né? Essa realidade que a gente está vivendo hoje de telas, né? A gente hoje está em constante, está em ascensão, né? Hoje a nossa vida é em tela, a gente trabalha com a tela, a gente faz as lives, a gente dá aula, a gente participa de cursos, tudo é tela, né? A gente está dentro das redes sociais, né? A gente tem um cuidado com isso, porque a gente começa a partir de um princípio que já que eu não posso ir para o mundo lá fora, eu vou para o mundo virtual, né? E o que esse mundo virtual me oferece? O que eu estou Uhum. buscando nele, o que eu estou acompanhando nele? Porque a gente, quando fala de rede social, né, é um caminho sem volta. É disso aqui para frente, né? Então, vai de nós escolher o que a gente quer tirar dela, né? Que também tem muita coisa boa, muita coisa legal, né? A gente começa, nesse período de isolamento, dentro das redes sociais, acompanhar muito a vida do outro, né? Então, Uhum. a gente fica muito de olho na vida do outro e não está se dando conta da vida da gente. Então, a gente começa com as comparações, aí a gente começa a desenvolver a baixa autoestima, a gente começa a se sentir fora do contexto, tem alguma coisa errada comigo, né? A gente começa a criar fantasias sobre a gente que até esse momento não existiam. Então, por que Uhum. disso? Observar, né? Ter esse carinho com a gente de observar até onde eu estou indo, até onde eu posso ir, onde é o limite. Começar a Sim. nos perceber melhor, né? Ser mais gentil com nós mesmos. Eu acho que nesse período que a gente está passando, é importante isso, né? A gente olhar mesmo para a gente, ver o que é suportável, onde eu posso caminhar, onde eu dou conta de entrar e se policiar um pouquinho. Eu acho que a cobrança nesse momento talvez não seja um fator de suma importância. Talvez Uhum. um pouquinho de calmaria com a gente mesmo diante de tudo que está acontecendo seja um ponto positivo, né? E não negativo. Sim, exato. E a Eveline, né, colocou aqui que antes algumas pessoas que não tinham nenhum desses sintomas começam a ter de uma forma insuportável, né? A Rose compartilhou aqui com a gente que o medo dela é da permanência de tudo isso, que ela é de abraços, de apertões. Olha, Rose, o pessoal aqui, ó, brasileiro, ele é muito, né, de aconchegar, de querer tocar, de abraçar, de acolher. Mas a gente também aprendeu a acolher com palavras, a abraçar com um olhar, né? A abraçar com um sorriso. Então, o nosso olhar hoje diz muito, né? E a gente aprendeu a ser bem acolhedor, às vezes com uma escuta, às vezes você parar para escutar o outro, você oferecer um pouquinho do seu tempo para escutar alguém, para dar voz para a dor de alguém, para acolher alguém nesse sentido, né? Então a gente entendeu que tem um universo de formas de afetividade que a gente pode explorar, né? E que a gente vai Sim, explorando até chegar o momento da gente abraçar de novo, da gente apertar todo mundo, dar cheiro, né? Mas por enquanto nós vamos olhando, acolhendo com os olhos, com o nosso sorriso, com o nosso tempo, com a nossa escuta, com sim. as diversas formas que a gente tem de oferecer amor um para os outros, né? E Jaque, que delícia tudo isso que você falou, principalmente das telas. Vamos sair um pouquinho, mesmo que a gente é criativo, a gente. Ih, nossa, a Sim. gente vai fazer uma caminhada longa, num espaço aí, né, mais solto, mesmo que vá de máscara. Encontra com alguém, mesmo que de máscara, num espaço aberto. Tem como criar, tem como, né, ter formas que saem um pouquinho dessas comparações. Vamos tomar cuidado com o que a gente está consumindo nas redes sociais, vamos trazer diversidade para as nossas telinhas, né? Eu falo assim que eu observo quando eu entrei no Insta, no Face, como eles são hoje,
a diferença que é e o quão gostoso é ver essa diversidade ali. Diversidade de mulheres, de homens, de relações amorosas, né? Segue umas páginas de poema. A gente tem muita coisa boa, né, pra gente Muita coisa conseguir, boa. muita coisa Não, boa para consumir. aí, quando a gente fala de coisas boas a consumir, a gente fala de escolhas. Somos nós que fazemos escolhas. Então, assim, qual escolha eu estou fazendo hoje? É pensar Exato. assim, né? Que escolha eu estou fazendo hoje? Exato. Para quê, né? Para que eu tô seguindo tal pessoa? Para que eu estou me comparando a isso ou aquilo? Para que eu estou ficando dentro de casa e não estou me dando a oportunidade de fazer algo, né? Para que eu estou escolhendo dessa forma, né? Estou fazendo o que estou fazendo. E realmente, ó, a Eveline colocou, foi a Eveline? Foi. A Ampik tem tudo isso a oferecer. E é verdade, Sim. viu, Eveline? A Ampik tem Tem. muito Quando a gente amor fala, para oferecer. tem muito amor, tem muito acolhimento, né? Para quem não conhece ainda, vamos conhecer, né? A gente tem os programas sociais para quem está precisando aí desse acolhimento, desse aconchego, né? Dessa oportunidade de falar, de ter uma escuta. Então, a gente está aberto, a gente tem programas lindos para a gente poder trabalhar isso. Perfeito, Jaque. Gente, quem tiver para a gente já fechar a nossa conversa, foi uma delícia reencontrar a Nossa, Jaqueline voou, aqui. delícia Muito mesmo, gostoso. Débora, Voou, né? saudade. O tempo Saudade voou. demais, Jaque. Voou muito. Que delícia, viu? Vamos fazer aí nossos acolhimentos. Quem tiver alguma dúvida sobre a Amphic, manda para a gente. Pode mandar aqui no Sim, direct, no e-mail. Nós vamos conversando. Quem precisar aí conversar, falar com a gente, nós temos aí diversos também projetos, diversos encontros. Tem o Psicanálise Cinema também, que é um evento gratuito, que ajuda. A gente faz esse tipo de conversa lá, é muito gostoso. Vamos para lá também. E nós vamos divulgando aqui nas redes sociais esses encontros, que o intuito de tudo isso e de todos esses encontros é realmente acolher, é realmente abraçar, é realmente, né, trabalhar esse coletivo. Murilo, boa noite. Você chegou agora, a gente já está indo embora. Depois você assiste aqui a live gravada, tá bom? sim. Jaque, um beijo. Muito obrigada por essa live, viu? Eu que agradeço, foi uma delícia, um prazer. Obrigado para todo mundo que ficou juntinho aqui. Um beijão no coração, Débora. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Maísa. Beijo a todos. Tchau, Paula. Beijos. Obrigada, gente. Beijão.